Jumut News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo. Ora viva, sejam bem-vindos. Como sabem, domingo especial acaba de começar com o jornalista mais jovem da mensagem. E é de hábito fazer uma abertura especial e diferente, como sempre. Para isso, nós vamos aqui fazer uma leitura tão simples, bíblica, isto no livro de Deuteronômio, capítulo 10, verso 21. Ele é o teu louvor e o Deus que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus lábios têm vistos. Porém, eu ouvi algo e vivenciei isso ao longo do tempo. Comecei a perceber que a vida é feita de várias formas, tanto de coisas boas como ruins. Ou seja, Deus permite que essas coisas aconteçam na nossa vida para evidenciar aquilo que é o seu poder na nossa trajetória de vida. Daí é que nós começamos a dizer para vocês que temos aqui alguém, aqui para o programa Domingo Especial, é inédito, nunca antes o tivemos aqui, não é? E obviamente que vai agregar valores à nossa tarde, à sua tarde, porque você sabe que comigo é fazer da mensagem a minha vida, esta é a minha, é a sua, é a nossa prioridade. Por ser a nossa, vamos então aqui começar a partilhar. Nós temos um convidado especial e hoje, por ser inédito, estamos aqui mesmo só para conversar. Acreditam? Não há aqui, como é que é? Temas específicos, temas existem vários. A gente pode abordar isso ao correr da nossa conversa. Mas, por hoje, nós temos uma conversa sobre a experiência do irmão Tresor Nyenze, um cantor consagrado a nível da Angola, no mercado da música gospel, não é na Jumut, propriamente, aqui na Jumut, que é a Igreja da Mensagem do Último Tempo. Vou então aqui direcionar as minhas saudações e desejar boas-vindas à nossa casa. Irmão Tresor, que Deus abençoe ricamente. Amém, que Deus abençoe também. Irmão Tresor, seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Este é o seu Domingo Especial, um programa que faz parte da página Jumut News, que é a melhor página a nível da Angola na mídia. E nós vamos nos estender, vamos nos alargar até nos dias que vêm, quiçá ser uma televisão, e nós acreditamos nisso. Então, hoje você é o convidado de honra. Quais são as impressões que tem sobre a nossa casa? Gostei da organização, do trabalho, sobretudo como é um trabalho que ajuda a obra de Deus para avançar. Aí mesmo vocês têm prioridade de Deus e a graça de Deus, a mão de Deus para avançar. E gostei muito da organização e estou muito à vontade, muito alegre de estar aqui. Estou a me sentir na minha casa. Exatamente. Nós queremos, esse é o nosso típico, é deixar você à vontade. Sinta-se mesmo em casa, porque nós criamos essa estrutura toda para lhe receber. Porém, como um cantor que já vem fazendo muito pela música, nós nos sentimos obrigados de o trazer aqui para partilhar a sua experiência com novos talentos da música. Vocês são mais velhos, precisam passar experiências para esses irmãos, onde vocês não chegaram, para que efetivamente eles possam chegar e fazer melhor do que vocês fizeram. Então, irmão Tresor Nyenze, eu sei que existe muita gente em Luanda que te conhece, mas também existe aliás, muita gente que não conhece o irmão Tresor Nyenze. É casado, é solteiro, congrega em que igreja, irmão Tresor. Fazer uma auto-apresentação sua para que as pessoas lá em casa possam conhecer quem é o irmão Tresor Nyenze, que o irmão Sueno sempre está a falar dele. E vou continuar a falar dele porque eu o amo. Irmão Tresor, que é o vosso irmão, ainda é solteiro. Exato. Mas brevemente, com a graça de Deus, já vou sair nesta lista. Daqui a pouco, com a graça de Deus, eu vou sair desta lista. E irmão Tresor ainda é solteiro. Exato. Eu congrego no Shalom Tabernáculo, aqui no Golfo de hoje, no pastor Bozof Medica. Pastor Bozof. Sim, Pastor sim. Bozof. Poxas, na verdade é uma apresentação à altura. Quer dizer que irmão Tresor é solteiro, não é? E graças a Deus ele vai sair desse mundo, vai vos deixar vocês, vai deixar-nos a nós. Eu também vou sair daqui a nada, vou deixar desse mundo. Então, irmão Tresor congrega na igreja do Shalom Tabernáculo, não é?
Já há muito tempo que congregas lá, entrou recentemente? Sim, há muito tempo. Desde 2015 que estou lá. Exatamente. O Shalom Tabernáculo. Não, já faz muito tempo. O que é que de concreto as pessoas precisam saber do irmão Tresorniense? Uma autobiografia. Irmão Tresorniense é crente da mensagem do último tempo. Cá em Angola já há muito tempo. Irmão Tresorniense, penso que começou a fazer a música, ele, melhor que ninguém, vai poder explicar com quantos anos começou a cantar, as experiências que teve com Deus, como começou e o que é que lhe impulsionou a entrar no mundo da música, porque eu sei que vem a cantar, olha, já faz muito tempo. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Com certeza sim, porque eu comecei a música de muito tempo, ainda eu era criança, mas não comecei a música com a ideia de ser músico. Que é profissional. Era algo dentro de mim. Eu andava a gostar de música inconscientemente. Depois cantar, até não sabia que tinha uma voz que podia agradar alguém. Só que ao cantar, eu cantava só porque era uma coisa que eu gostava dentro de mim, de cantar. Mas as pessoas que estavam no meu redor, que andavam a dizer que afinal você canta bem, mas ainda não acreditava no início. No meu bairro, as pessoas diziam que cantas bem. Depois na escola, porque eu cantava à toa, cantava mesmo em casa, no bairro, e na escola eu cantava sem vergonha. Era tipo um fogo dentro de mim que gritava para ser que estava ardendo. Exato. Ao cantar assim, cheguei ao ponto de acreditar que pelo menos tinha uma voz agradável, que agregar valor às pessoas. Quando saí do meu bairro, na escola, as pessoas que não estavam presentes com as pessoas do meu bairro estavam a falar a mesma coisa. E na igreja também a mesma coisa, quer dizer, nos diferentes sítios, as pessoas falavam a mesma coisa. É aquilo que me levou a me considerar, tipo, assim vou tomar o assunto a sério. Exato. É assim que continuava a cantar, mas com a idade muito pequeno. Exato. Você começou a cantar muito cedo. Muito cedo. Então tu tens uma trajetória muito... Podemos considerar já há 15, 10 anos que começa a cantar? Não, 15 anos é pouco. 15 anos é pouco? 15 anos são pouco, porque eu comecei a cantar na idade de 10 anos. Como profissional, começou a cantar quando? Não, profissional, aí comecei de 2005. 2005 que eu comecei a cantar. Começou a cantar na República Democrática do Congo, aqui em Angola? Lá no Kinshasa. Em Kinshasa. Aí, quer dizer, acho que a gente conhece igual Tentini. Na realidade, como é uma história que tenho que contar um pouquinho, porque estamos a falar sobre... Obviamente a sua carreira, a sua trajetória. Carreira. Quer dizer, eu comecei a cantar, na forma que estou a dizer, muito pequeno, ainda era criança. E depois, para começar a minha carreira, me encontrei ainda com o irmão Tentini, mas ainda cantava, e ainda não era uma carreira que eu estava a fazer. Comecei a cantar depois, 2003, me encontrei com o irmão Tentini. Ainda ele não acreditou na mensagem. Ainda não havia acreditado na mensagem? Não. Calma, inédito. Quando o irmão Tresor... Quem não acreditou? Irmão Tresor ou irmão Tintini? Irmão Tintini que acreditou primeiro. Irmão Tintini acreditou primeiro que você. Mas naquele ano que eu me encontrei com ele, irmão Tintini ainda não havia acreditado na mensagem. Você Em 2003, me encontrei com o irmão Tintini, entrei no grupo dele, comecei a cantar com ele no grupo. Mas aí fizemos um tempo, não é muito longo, né? Ele acreditou na mensagem. E nos deixou com a banda
tentamos evoluir com a banda, mas não deu certo. Ok. Depois se separamos e fiquei a trabalhar com dois amigos no bairro. E quer dizer, éramos 3. Começamos a trabalhar, aí que andava também compositar as músicas. Yeah. Ok. Depois, no 2006, que acreditei na mensagem. Você acreditou a mensagem em 2006? 2006 eu acreditei na Mas mensagem. quando não acreditava a mensagem, quais são as músicas que cantavam? Era mesmo louvor? Era gospel ou eram músicas assim circulares? Gospel. Mesmo lá nos pentecostais, sempre é gospel. Ok. Yeah. Quer dizer, quando eu acreditei a mensagem, as minhas composições antigas não dava mais importância. Eu não dava mais importância, mas andava a interpretar algumas músicas dos músicos conhecidos. Ok. Yeah. Depois, a primeira música na mensagem que eu escrevi era no 2007. 2007. E qual era o título da música? Já esqueceu? Não, aí a música que eu canto. Ok. E a primeira música que eu compositei, depois cantei mesmo na igreja, no público. É a música que eu canto inglês, francês e português também? Lingala. Depois acrescentei lá algumas palavras em português. Mas o título é em inglês. Ok. I will never fail. O que quer dizer em português? Nunca falharei. Nunca falharei. Irmão, depois vamos falar sobre essa primeira música, que é muito importante de facto. Mas o que nós queremos entender é que nessa trajetória toda, tu tens uma carreira semelhante com a do irmão Tintininho. Quer dizer, ele começou primeiro que você, não é? Ele começou há muito tempo. Começou naquela época. Não sei se você conhece Mecano, Matu Samuel. Embora que Matu Samuel começou... Na época dos mais velhos, Lifoco, Odissea... Naquela época mesmo. Ok. Mas Lifoco já estava na cena, né? Já estava no auge. Yeah. Ok. Já estava... Exato, mas dentro desse todo o tempo, tu começaste lá na República Democrática do Congo, referencialmente em Kinshasa, que é a capital da República Democrática do Congo. Depois saiu de lá para Angola, isto já no ano de 2014 que estou cá. 2014 que está em Angola. Não, mas tu falas muito bem português. Eu conheço pessoas, não é, que efetivamente estão aqui em Angola há mais tempo que você e têm dificuldade de falar português. Olha, é um assunto que nós vamos conversar aqui. É um assunto que... Eu tenho um realizador aqui, eu não vou aqui mencionar o nome, que está na regia. Ele tem dito sempre isso, mas irmão Sueno... Nós temos aqui músicos que estão aqui em Angola já há muito tempo e não compositam música em português. Por quê? Qual é a dificuldade que se tem? Então, Irmão Tresor está aqui desde 2014, já tem tantas músicas em português. O que é que falta? Força de vontade que os seus colegas têm? Não se sentem identificados com isso? Eu posso dizer, ainda desde lá no Kinshasa, eu tentava cantar já em inglês. Dentro de mim, eu gosto de transmitir uma mensagem ao povo diferente. Ok. Não só se limitar no povo que fala Lingala ou francês. Ok. Yeah. Quando eu cheguei aqui, no 2014, no fim, aquela minha primeira música, I Will Never Fail, que eu canto, j'ai reconnu ma position. Já ainda não, quer dizer, ainda não havia entender bem a mensagem. Não, a língua portuguesa. Ok. Ainda não havia. Não tinha domínio da língua portuguesa. Ainda não tinha domínio da língua portuguesa, mas e solicitei alguns irmãos para me escrever algumas palavras para acrescentar na. Exatamente. Quer dizer, já dentro de mim. Conhecer a língua não, mas gosto de transmitir a mensagem aos diferentes povos. Embora que quando cantamos assim, você pode cantar na tua sala ou no quarto,
mas você não sabe, a música vai cair no que canto do mundo. Exatamente, Tá vendo? exatamente. Quer dizer, cultivar é que nem fazer o mal e o bem. Yeah. Tu vais fazer agora para alguém, mas tens que entender que dentro de algum tempo, tarde ou cedo, faça chuva ou faça sol, vai sempre pagar pelo que tu fazes. Então nós temos que ter muito cuidado com o que a gente faz, com o que a gente cultiva, com o que a gente estamos a colocar na sociedade. Sobretudo os criadores de conteúdos, os que fazem vídeos e coisas parecidas para transmitir a globalização, não é? Temos que ter cuidado naquilo que nós fizemos. É muito importante o que as pessoas consomem. Eu posso dizer e afirmar aqui de forma categórica que se hoje em dia temos uma linguagem muito ofensiva nos seios da família, é porque as crianças, os mais velhos, têm consumido músicas com esse tipo de conteúdo. E isso a criança aprende com ouvir. Então temos que ter muito cuidado com o que fizemos. Irmão Tesouro fez e fez muito bem. O que eu queria entender, antes que partimos noutro momento, que é também importante, é que ao longo dessa trajetória toda, as pessoas podem olhar os Irmão Tesouro, sobretudo os que te vinham a cantar com o Irmão Tintinim e outros cantores. Eu uma vez estive com o pastor Neville Canono, quando ele vinha aqui em Angola, estivemos juntos lá num apartamento, estivemos lá a conversar e o Irmão Tesouro esteve lá, acho que esteve depois de mim sair, se encontrou com o Irmão Neville Canono, não é? Quando esteve aqui. Sim, eu me encontrei com ele onde ele morava. Exatamente. Então ele falava de si, eu não havia prestado muito bem atenção, mas ele falava que conhecia-te já há um tempinho. E ele tinha muito prestígio por ti. Entendes? Ele admirava-te muito. Se não me tiver em erro, acho que era uma conversa do gênero, porque eu vi o vídeo, eu vi alguma coisa parecida, que ele falava sobre você e reconhecia o que você na verdade era. Então, nisto eu queria trazer uma questão que é pertinente e muita gente faz essas perguntas. E já fiz uma entrevista com o mais velho, que não vou mencionar o nome, também um monstro em termos de música, de musicalidade, que o que nós precisamos às vezes entender é o seguinte: dentro dessa trajetória toda, não é? Dentro dessa trajetória toda que tu fizeste, achas que perdeste alguma coisa, não alcançaste o sucesso, ainda te falta mais trabalhar? Porque os irmãos que cantavam contigo, por exemplo, o irmão Tintinim, que é uma referência, porque o irmão Tintinim conheceu o irmão Tesouro, conhece, tem sucesso. O que é que faltou nessa trajetória? Faltou alguma coisa para atingir um auge? A mim? Epa, eu diria que, segundo o programa de Deus, nada faltou até lá. Nada faltou, porque no início eu falei, quando eu comecei a cantar, não venha com a ideia de ser músico. Ok. E não tinha dentro de mim aquele motivo de ficar, não sei, um grande homem, um grande músico, para fazer música de uma forma para ser conhecido no mundo, para realizar, não sei, né? Embora que, para não ser hipócrita, aquilo se encontra com qualquer pessoa que faz a sua obra. Exato. Depois ele sonha atingir isso é verdade que você disse, mas no início, como não tinha aquele pensamento de ser cantor, de ser não sei o quê, eu cantava porque era uma coisa que se encontrava em mim. Eu gostava, quer dizer, inconscientemente eu gostava de cantar, da música, e gostava de cantar. Exato. Agora, por mim, eu considero assim, a música é um dom que Deus coloca dentro de uma pessoa. Exato. Falando de dom, para os mais atentos na pregação, a ordem da igreja, acho que é de 57, se não me tiver em erro, o profeta diz que todo mundo nasce com dom. Agora, existe um espírito que entra para usar aquele dom. Pode ser um espírito de Deus, como pode ser um espírito errado. Certo. Exemplo prático. Os músicos que fazem a música circular têm uma finalidade. Não, vocês têm outra finalidade. E hoje em dia, a música na mensagem, eu não sei se você se encontrou com uma presença divina quando começou a cantar, porque não sei se é a mesma. Aí mesmo tem uma experiência. Pela graça de Deus, tenho as experiências. Aí é? Não, conta ainda sobre essa experiência. Mas aí já fugimos a primeira pergunta. Aí ainda não respondi, não sei. Não, fica à vontade então. Estão acompanhando. Estão ansiosos, né? Querem ouvir tudo. Estavam lá a procurar, a captar ou a saber o que falta realmente nesse irmão. Porque
tantas pessoas, mesmo na minha presença, mesmo de longe, falam isso. Ok. Aí, irmão, canta bem, mas que falta para não o que falta ter- para ele? Porque ele não sai, tudo isso. É por isso, eu gosto, com esta ocasião, para dar uma mensagem. É para capta mesmo já, irmão Tresor. Vai falar sobre esse ponto, porque muita gente pergunta. Muita gente pergunta. Quer dizer, o dom, quando Deus coloca um dom dentro da pessoa, Sim. o motivo de Deus é diferente dos motivos dos homens. Exatamente. O homem é o carregador do dom, né? Que leva o dom, pode ter o motivo de ser um grande homem, de realizar grandes conceitos, coisas, tudo sim. isso. Mas o motivo de Deus, motivo pelo qual Deus colocou esse dom dentro daquela pessoa é diferente. Tá vendo? Agora, eu, com a graça de Deus, eu não ando com aquele motivo de ser Famoso, muito famoso, conhecido. grande. Nunca não sei te passou na mente, nunca queres? de uma forma, com a sinceridade, né? Com a graça de Deus, não ando com aquele pensamento. Quer dizer, o irmão Tresor não anda com o pensamento de um dia ser muito famoso. Se Deus programou isso para mim, Sim. vai ser pela sua glória. Ok. Vai ser pela sua glória, mas os meus motivos não é de trabalhar para ser grande. Oh. É por isso, aquela pergunta das pessoas, por que ele não sai, o que falta com o irmão? Quer dizer, por mim, o programa de Deus é perfeito. Exato. Nada falta daquilo que Deus já programou. Exato. E se Deus programou para mim ser um grande homem amanhã, um artista conhecido ao redor do mundo, aquele tempo chegará. Exatamente. Mas se Deus não programou isso, eu posso fazer esforço, passar nas emissões, gravar músicas, fazer sair álbuns, depois, e finalmente não vou atingir aquele nível que Deus não falou, não programou para mim atingir. Ok. Embora que tem lá o trabalho do homem. Sim. Tem lá a parte do homem, a parte de Deus. Agora, a parte do homem vai intervenir quando é Deus que programou, Deus que vai ativar dentro do coração aquele espírito que vai te levar. Tipo, posso dar exemplo do irmão Sueno, quando era ainda criança. Exato. Talvez não tinha aquele pensamento de ser Queria ser piloto. jornalista, tudo isso. Vou confessar. Mas no programa Queria de ser Deus, piloto. no programa de Deus, Deus programou para você ser um jornalista para apoiar a obra dele. Você não tinha aquilo na tua mente. E quando o tempo de Deus chegará, não é Deus que vai trabalhar no teu lugar. Exato. Deus que vai ativar aquela coisa dentro de ti, para te levar a trabalhar para realizar o sono ou o programa de Deus. Exatamente. Significa o quê? Se Deus programou e me trazou para ser grande amanhã, para ser artista conhecido no mundo, Deus, quando aquele tempo chegar, Deus vai ativar algo dentro de mim. Exato. E depois, Ele próprio vai organizar tudo. A gente que vão acompanhar esse tempo para ser realizados, Deus vai mandar. Tá vendo? É por isso, eu andando com esse pensamento, eu fico muito tranquilo. Ok. Muito Não tranquilo. andas agitado com nada. Não sou agitado, porque ainda não sei se vamos falar sobre isso hoje ou numa outra ocasião. Sobre a música e sobre as coisas de Deus, o sucesso é outra coisa do que a gente pensa. Epa, é assim. Irmão Tresor, fala ainda lá um bocadinho, depois vamos passar para um momento aí. Sobre aí, sucesso. O que é sucesso para si? Alguém já respondeu isso uma vez para mim. Ok, para mim o sucesso, e vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, o patrão te deu um trabalho para realizar. Sim. Agora esse trabalho, ele achou melhor para você realizar isso na presença da maioria, de muita gente. Naquela presença, na forma que você está fazendo o trabalho,
aquilo está a agradar aquelas pessoas. As pessoas estão a fazer barulho, as pessoas estão a vir ao teu redor para te elogiar, tudo isso. Mas no fim, na forma que nós falamos em francês, no coulisses, né? Em segredo. Ok. Com o teu patrão, o trabalho não foi realizado da forma que ele deu o plano. Agora, para ti, o sucesso é aquela gente que foi, aquela elogia das pessoas, a multidão ao redor de ti, é aquilo que é o sucesso, é praticar realizar completamente segundo o plano de Deus, o plano do teu patrão. Isso é muito forte, irmão Tresor. Esperem daí. Desculpa, quer dizer, pregador, músico, não sei o que mais, posso estar lá a pregar, as pessoas estão de pé, estão a gritar, estão a mexer a cabeça. Exatamente. Sim, senhor, esse pregador está a pregar mesmo. Mas Deus não está contente. Aos olhos das pessoas é sucesso. Porque a multidão está de pé. Não, esse aqui mesmo, Deus põe a sua mão sobre esse homem. Exato. Você não sentiste o fogo de Deus? Está vendo? Mas Deus não está contente. Ok. Pode ser em algum ponto. Exato. Pode ser a forma que ele quer dizer, aplicou a palavra ou na forma que ele alinhou as coisas. Deus não está contente. Agora, a gente vai chamar isso sucesso. Exato. Mas para Deus é sucesso. Eu posso ter uma voz que a pessoa gostam, é agradável para ele. Posso estar lá a cantar, mas talvez com Deus não estou de acordo. Ok. Pode ser na vida, pode ser Deus me mandou fazer algo de uma forma assim, mas eu estou aí na minha própria forma. Okay. Mas Deus, como é simplesmente paciente, Deus é paciente. Ok. Deus, uma história do profeta Abraão, Deus lhe mandou em outro sítio, ele foi em outro sítio, aonde ele foi, havia cura. Deus não retirou a sua mão porque ele não obedeceu, não. Deus estava lá presente. Deus trabalhou também, porque a cura, quando trata-se da cura, não é o homem que fez, que realizou. É Deus. Exato. E apesar disso, mas o profeta não foi na vontade de Deus. Ok. Acho que já ouvi isso, né? Eu nunca, é a primeira vez que eu ouço, mas vamos falar disso. Acho que aquela história da Índia, África do Sul. Da Índia, África do Sul. Okay. Tá bem. Portanto, irmão Tresor, nós trabalhamos aqui com o tempo, mas essa história já é muito impactadora. Quer dizer, por irmão Tresor, a forma de olhar o sucesso é muito diferente da forma que muita gente enxerga. Sim. E isso é muito bom. O sucesso não é fazer, ou seja, não é estar a agradar só as pessoas, mas é fazer a vontade de Deus. A pergunta, se calhar, que seria, qual é a vontade de Deus? Ter sucesso, agradar as pessoas, ou estar no anonimato, mas fazer as coisas de forma correta? Porque muita gente que tem sucesso não vive a palavra. Não vou aqui desmerecer, mas é uma realidade, né? Então vamos aí naquilo que mais interessa. Vamos parar por aqui, mas antes queria fazer algo que você... Calma, você sabe do que eu vou dizer agora. Obviamente. Sabe, se não sabias, então vai ficar a saber. Nós, aqui em Luanda, em Angola, para você que está na diáspora, na mensagem do último tempo, para todos os irmãos da mensagem, existe uma casa que chama-se Y Gospel. A Y Gospel é a melhor casa, é o melhor estúdio para realizar. Você é cantor, você quer fazer programas acústicos, tu queres realizar montões de sessões, a Y Gospel está disponível para si. Ela abre as portas e te dá qualidade. É onde nós estamos agora. Você está assim, entusiasmado com essa qualidade toda. Estamos aqui numa conversa saudável, abençoadora com o irmão Tresor Nyenze e o jornalista mais jovem da mensagem. E não esqueça, a página que lhe oferece esta abertura e esta qualidade é a Jumuto News. A Jumuto News no Facebook, YouTube e no Instagram tu nos encontras e temos o melhor para si. Quando tu entras,
você não sai da forma que veio. Por quê? Porque aí tem filhos e servos de Deus que falam sobre a palavra, edificam-te. Aqui a prioridade é a evangelização por intermédio desta mídia e da palavra de Deus, obviamente. Portanto, nós vamos continuar. Inscreva-te, procura o iGospel, está também no Facebook, YouTube, penso eu, e terás os serviços que você precisa. Você precisa disso, você precisa ter uma imagem, você precisa realizar uma live que vai impulsionar a tua carreira, que vai trazer mais eficiência naquilo que tu fazes. Então, consulta o iGospel, estamos aqui localizados na Vila do Golfo, Deus propriamente para quem vai para Gamec, não é? Na pizzaria, referencialmente, e tens aqui os serviços de qualidade fornecidos pela o iGospel. Vamos então aqui continuar, mas antes de mais, eu queria mesmo agradecer a presença do irmão Tresor Niense, está aqui a responder questões de forma muito tranquila, muito transparente, muito verdadeira, está a transmitir a experiência que ele teve com Deus. Eu perguntei ao irmão Tresor, depois dessa questão vai poder obviamente cantar para nós, você é um grande músico, não pode sair daqui sem abençoar este momento, não é? Irmão Tresor teve uma experiência com Deus que lhe permitiu cantar, porque às vezes, não é? É bom sempre ouvir a voz de Deus, para que no momento mais difícil da vida, você diz assim, Pai, você que me enviou. Então, se você que me enviou, agora é que você tem que entrar em cena. Porque eu recordo, falo para os leitores da mensagem, não é você que se mente na igreja com bíblias no sovaco, só vai lá para encher cadeiras, fazes, desfazes. Depois, no final das contas, tu não oras, tu não cantas, tu, obviamente, não lês. Né? O profeta diz que quando a pessoa chega no fim, já não está a ver mais qual é a solução. O que é que eu vou fazer, meu Deus? Aqui as ligações daqui, tem que pagar a dívida daí, a filha fez acidente, eu não sei o quê. Tu estás a ver que as coisas estão complicadas. É aí onde Deus entra em ação. E mais um bônus. O profeta diz que o que faz de Deus ser Deus é tirar uma pessoa que não tem história, que não é conhecido no mercado, que ninguém sabe dele, de onde é que veio, não tem nenhum historial. E essa pessoa torna-se uma estrela, torna-se uma pessoa grande. Eu não tenho uma história na sociedade. Comecei que nem você. E estamos aqui as pessoas a admirarem pelo trabalho. Hoje estamos com o grande irmão Tresor. Então é uma graça, não é um esforço que nós fizemos. Tudo porque tiramos um minuto, uma hora, um tempinho para se ajoelhar e orar, para ler uma porção da Escritura. A minha pergunta é, você diz de manhã já leu quantas Escrituras? Vamos aqui ser sinceros. E ainda vais para a igreja. A igreja começa em casa. A irmã Brana diz que a atmosfera é que cria o resultado. Vamos então em conversações com o irmão Tresor Niense a dizer, irmão Tresor, teve alguma experiência com Deus ao longo da sua jornada? Com certeza. Com certeza sim, tenho as experiências com Deus. E gostaria de partilhar isso porque vai ajudar. Faça isso, irmão Tresor. Uma pessoa vai de uma edificar forma a minha fé a outra. também. Exato. Eu quando comecei a seguir o caminho de Deus, ainda Deus simplesmente foi sido uma história para mim. Ler a Bíblia, depois orar, acabo a oração, nada que acontece, não ouço nada, não vejo nada, quer dizer, ficou assim. Só aquela pequena unção, quando nós entramos na oração, a unção que nós próprios que provocamos, né? Exato. Depois a oração acaba. Mas quando eu acreditei na mensagem, passou lá tipo 5 anos. Ok. Ou 4 anos Itália. Eu cheguei ao ponto, numa tarde depois da oração, depois do culto, estava a viver com o irmão, os dois éramos solteiros. Depois da igreja, voltamos em casa, preparamos o fungo, comemos depois. O irmão estava muito cansado. Foi dormir. Foi dormir. A ressaca do fungo também. Eu fiquei lá sem sono. Peguei a Bíblia e a minha brochura. Comecei a ler. E estava lendo uma brochura que chamamos em francês la condensation. Aquela brochura que mistura tantos títulos. Tantos títulos. Tantos títulos. Agora, caí numa pregação do profeta Branham em francês. La vision de Patmos.
A visão de Patmos. A visão de Patmos. E comecei a ler na parágrafo 144. Ok. E começou a ler onde o profeta estava a dizer: alguém que não acredita na deidade suprema de Jesus Cristo não fará progresso na vida dele. Agora eu já estava a ver aquele progresso na forma, na parte financeira, na parte física, tudo isso, o material. Agora eu, com a brochura na mão, fiquei lá a pensar: mas Deus, eu acredito que Jesus Cristo é Deus, mas por que não faço progresso? Fiquei lá sem falar, fiquei lá a pensar. E naquele espaço, logo, na medida que eu estava a pensar, na medida estava entrando numa atmosfera que não posso explicar. Ok. Fiquei lá, depois falamos em francês, hipnotizado. Hipnotizado. Fiquei lá hipnotizado e não estava me sentir dentro de mim. Depois, com os olhos fechados, fiquei lá, comecei a... Não, antes de entrar naquele estado, comecei ainda a falar, a orar. Depois de pensar, comecei a orar, e conscientemente comecei a orar. Depois parei de orar, fiquei hipnotizado. Depois senti a presença de uma pessoa andar. Quando você fecha os olhos, está no local com a energia, com a luz. Tem uma sensação que te faz dizer que alguém está a passar. Exatamente. Alguém está a passar. Com os olhos fechados, mas você consegue entender que alguém que está a passar. Exato. Aquela pessoa passou da minha esquerda, da minha mão esquerda, passou até na minha direita e se colocou na minha direita, ficou lá. Eu estava lá sem se mexer, hipnotizado. Sem se mexer, fiquei lá e comecei a me sentir uma paz no coração. Que não sei se um dia que pode me prometer que depois de sair dessa missão tem um avião aí, a chave está aqui, é para ti. Não sei se posso sentir aquela paz, aquele gozo. Uau! Sabe aquela música que eu canto, Gozo Supremo, da dimensão, com a graça de Deus, são coisas que eu vivi. Oh, Deus seja louvado. Não é uma música só, comecei a escrever. Não. Olha, isso aconteceu também, graças a Deus comigo, quando eu estava nas Lundas, na minha casa, porque de origem eu sou filho de um político também, um político renomado a nível do país, lá pelo menos na Lunda. E eu era muito fervoroso quando estava nas Lundas. A mesma presença, da tal forma que o irmão Trazou está a explicar, eu vivi isso, senti isso quando eu estava muito perto de Deus naquelas dimensões. Você sente mesmo que há alguma coisa diferente, quer dizer, você está sozinho, mas está a sentir que tem alguém consigo. Porém, são experiências. A minha pergunta para si é, você está aqui na mensagem há tanto tempo, o profeta diz que você tem que conhecer até a tua data que você recebeu o Espírito Santo. Nunca viu nenhuma experiência com Deus, nunca sentiu alguma presença de Deus, nenhuma profecia já tiveram para si, nada, não se fala nada. E você está assim calmo, não está preocupado. Meu irmão, você tem que entender que a mensagem é tudo aqui. Não tem que esperar essas coisas lá no céu, não. Deus tem que se manifestar na sua vida aqui. Por isso é que o profeta diz que a mecânica já está pronta, só falta o dinamismo, que é o Espírito Santo. Então nós temos que procurar ter essa experiência para um dia dizermos assim: Deus, você havia dito, você disse, você me prometeu, eu tenho que cumprir. Então é mais ou menos isso. Vamos procurar ter experiência com Deus, nos aproximar mais a Deus para nós estarmos, e nós estamos no tempo do fim, então temos que aproveitar este tempo para termos experiências com Deus. Irmão Tesouro, é sempre uma bênção estar consigo. Tu falas com muita precisão, tu falas com muita verdade, com sinceridade do coração, e tem abençoado muita gente. Eu sei que você em casa está abençoado. E para isso, deixa teu like, comenta. Tu estás só a consumir nossos vídeos, não pagas nada, já estamos a disponibilizar o saldo para ti. Você é nosso irmão, ajuda-nos a crescer.
deixa um like, comenta, dê a tua sugestão para melhorarmos, para depois não ficar aí a criticar. Não critica, comenta aí para a gente melhorar. Então, daí é que nós vamos aqui convidar o Montresor. Vai cantar para nós, para irmos para o momento do fim, porque vocês sabem que a comunicação é feita com o tempo. O tempo é um recurso irrenovável. O tempo é um recurso irrenovável. Porém, nós temos que aproveitar o tempo da melhor forma possível. O Montresor vai cantar para nós dentro de alguns instantes e são músicas que tocam a alma. Eu vou estar aqui do outro lado para presenciar e convido você também a estar aqui conosco e vivenciar este momento agradável. Chaque instant, c'est avec Dieu, enfermé loin du monde. News 24 sobre 24 na órbita da mensagem do último tempo.